Nesse vídeo nós teremos o comparativo completo entre os smartwatches HW12 e o smartwatch HW22. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Franciele Bubiniak e recentemente aqui no canal eu fiz a resenha completa do smartwatch HW22, que é esse smartwatch aqui lindo, com a tela muito grande, uma ótima resolução, e eu dei mais detalhes sobre ele naquele vídeo, então eu vou deixar o link aqui nos cards para quem quiser acompanhar. Mas hoje o objetivo do vídeo é fazer uma comparação entre o smartwatch HW12, que é um dos seus antecessores. Aqui do meu lado direito eu sempre vou ter o HW12 e do meu lado esquerdo eu sempre vou ter o HW22. E como eu sempre gosto de mostrar aqui para vocês nas minhas resenhas, essas são as caixas do smartwatch. A do HW12 é mais compacta, menorzinha, mas é feita daquele papelão duro, mais resistente, um acabamento aqui do modelo numa impressão holográfica muito bonita. E puxando aqui a parte de cima, a tampa da caixa, nós encontramos o manual do smartwatch, onde temos uma parte aqui do manual em português, o que eu achei muito bacana eles terem incluído o nosso idioma aqui no manual. Nós temos o carregador, que é um carregador magnético, e aqui no meu caso o parzinho de pulseiras de borracha, porque no meu eu estou utilizando ele com uma pulseira milanesa. Já no smartwatch HW22, a caixa dele é um pouco mais imponente, é uma caixa muito bonita, nesse modelo aqui mais comprido, papelão resistente também. Na parte de trás nós temos algumas características do smartwatch, e retirando a tampa, nós também temos a presença do manual, porém no manual do HW22 a gente não tem a parte em português, então o manual está apenas em chinês e em inglês. O smartwatch vem encaixado aqui nessa parte da caixa, que é bem bacana, é uma apresentação muito bonita para quando você tira a tampa da caixa, é uma primeira impressão muito ok, muito bacana. E ele vai vir com a pulseira aqui encaixada, e nós temos também um carregador magnético no HW22. Porém, a gente já nota aí uma diferença entre o HW22. O modelo de carregador do HW12 é esse modelinho aqui. HW22, a gente tem esse modelinho de encaixe, o que é uma grande vantagem na minha opinião, porque o risco de você resbalar no smartwatch e ele acabar desconectando é muito menor. Entre os carregadores, com certeza eu fico com o do HW22. Em relação à duração da bateria dos smartwatches, também vou ressaltar aqui no vídeo que é exatamente a mesma duração e desempenho de bateria que a gente tem no HW12, a gente tem no HW22. Inclusive eu consigo te provar isso, olha só. Esse é o manual do HW12. É o manual que a gente tem aqui a opção em português, e aqui na parte que tá em chinês mesmo, mas ele está discriminando as características do smartwatch, a gente tem aqui a potência da bateria do smartwatch, olha só, 200 mAh, o que no smartwatch, já na caixa do smartwatch HW22, está igual, 200 mAh. Então as potências de carga de bateria dos dois modelos também são iguais, e obviamente a duração da bateria também é muito parecida. Se você gosta de usar ele desconectado só para ver a hora mesmo, você vai ter tranquilo aí uma duração de bateria de no mínimo em 5 dias, dependendo aí de como tiver configurado o brilho da tela, essas questões. Retirei os smartwatches das minhas bases de acrílico para poder mostrar para vocês os acabamentos. E na minha opinião, não tem como escolher um melhor. Os acabamentos dos smartwatches são incríveis, são muito bonitos mesmo. A gente não tem nada de tela desencaixada, de aparência de cola. Inclusive, essa parte traseira aqui dos smartwatches são basicamente iguais, né? Basicamente ali a mesma, e são muito bonitas. O material das telas é acrílico, da parte traseira também é um acrílico bem ok, bem resistente. Quando a gente bate assim, a gente nota que é um acrílico mais grosso, mais reforçado. Nada de qualquer tipo aí de problema em relação a
acabamento. No meu caso aqui, o meu smartwatch HW12 tá com a pulseira milanesa, mas a pulseirinha de borracha que vem junto com ele é essa daqui. É uma pulseira excelente, uma excelente qualidade. A gente percebe que ela é de borracha mesmo, não é de plástico, igual alguns smartwatches um pouco mais baratinhos têm. Então é uma pulseira muito bonita e muito confortável, assim como a do HW22. Também é uma pulseira muito confortável e assim como a do HW12, também muito resistente e de qualidade, material de qualidade. São bem macias, o que deixa ali no pulso muito confortável. Falando um pouco sobre as telas dos smartwatches, aqui a gente tem uma das principais diferenças entre um e o outro, porque a tela do HW12 é essa tela menorzinha, é uma tela de 1,57 polegadas, enquanto a tela do smartwatch HW22 é uma tela de 1,75 polegadas. Então, com certeza, quem tem o pulso mais fino e está procurando um smartwatch mais delicado, o HW12 vai ser o mais indicado no seu caso. Já se você busca um smartwatch maior, com uma tela maior, o HW22 com certeza vai te atender. A qualidade e a resolução da imagem de ambos os smartwatches são excelentes. Então, só aqui pelo menu Comé a gente pode ter uma noção das cores, são cores vivas, não tem aquele problema de pixels, aquela imagem esticada, é muito lindo realmente. E a gente conta em ambos os smartwatches com a opção de você poder aumentar, né, controlar a intensidade do brilho da tela dos smartwatches. E aqui eu já quero ressaltar outra diferença que eu notei. Vocês podem perceber que os dois smartwatches estão na potência máxima do brilho, e quando eu volto no menu, é nítido que o HW12 tem o brilho da tela mais forte do que o HW22. Eu vou fazer mais um teste aqui, deixando eles no mínimo. Então, quando eu deixo no mínimo, o HW12 ainda tem o brilho mais forte do que o HW22. Nessa parte lateral dos smartwatches, a gente tem pequenas diferenças. Ambos têm botão coroa e o botão coroa tem função de rolagem. O microfone do HW12 fica aqui embaixo, enquanto o microfone do HW22 fica no meio. E esse botão compridinho, em ambos os modelos dos smartwatches, é apenas um contorno aqui na caixa do relógio. Seria um botão fake, ele não acrescenta função alguma em nenhum dos smartwatches. Apesar da tela ser touchscreen em ambos os relógios, se ele estiver com a tela bloqueada, não adianta clicar na tela que não vai acender. O acionamento é realmente aqui pelo botão coroa, que se clicar novamente a gente vai ter acesso ao menu, e se clicar novamente vai voltar para o watch face. Outra função do botão coroa em ambos os relógios é a troca do estilo do menu. Então, clicando duas vezes, a gente tem o menu lista, clicando duas vezes, 9 ícones por tela. Clicando novamente, voltamos ao menu Colmeia, que possuem a mesma fluidez e a mesma rapidez aqui de resposta. Olha só, aqui no vídeo com certeza vocês vão estar conseguindo perceber que eles são realmente muito rápidos. Os smartwatches possuem certificação IP67, tanto o HW12 quanto o HW22. Isso não significa que você pode mergulhar com os smartwatches, eles são apenas resistentes a suor, respingos. Mais mergulho jamais, tá bom, pessoal? A gente tem diferença também entre as watch faces dos relógios. Então, aqui no HW12, nós temos a presença dessas watch faces. São 5 watch faces no total que vem de fábrica aqui no smartwatch. Já no HW22, os estilos de watch face que a gente tem são esses. 5 watch faces também de fábrica aqui no smartwatch, sendo que eu consigo em ambos os smartwatches colocar fotos como protetor de tela e também consigo baixar mais watch faces lá pelo aplicativo. E falando em aplicativo, ambos os relógios conectam pelo mesmo aplicativo, que é o app Wear Fit Pro.
É um aplicativo muito completo, com várias opções bacanas. Se você ainda não conhece muito bem esse aplicativo, como eu disse aqui no canal, já tem resenha. Inclusive tem resenha dos dois modelos. Tem a resenha só do HW12, tem a resenha só do HW22. E nos vídeos da resenha eu sempre mostro os aplicativos. Então, se você ainda não conferiu, os links vão ficar nos cards para que você possa assistir as resenhas. Aqui realmente vai ser mais um comparativo, então eu vou passar mais rapidamente pelas funções de cada relógio. Em relação aos atalhos, se a gente puxar aqui de cima para baixo, nós vamos ter aqui as mesmas opções de atalhos em ambos os relógios. E se a gente arrastar de baixo para cima, nós vamos ter o atalho das notificações. Se eu arrastar da lateral esquerda para a direita, a gente tem aqui o menuzinho sobreposto em ambos os relógios. E arrastando da direita para a esquerda, a gente tem os atalhos de algumas funções dos smartwatches, onde a gente inclusive pode incluir novas funções aqui para facilitar a nossa vida e ficar mais prático na hora de escolher a função que a gente deseja. Agora, para passar função por função de cada relógio, eu vou deixar eles configurados com o menu lista, que para mim fica mais fácil de mostrar aqui para vocês. Mas eu já adianto que vocês vão perceber uma leve alteração nos ícones. Aqui nessa primeira tela, a gente tem exatamente as mesmas funções, porém com a diferença só no desenho dos ícones. O primeiro é a frequência cardíaca, depois a oxigenação do sangue, aí nós temos a pressão arterial, a função de esportes, olha só, eu vou ir passandinho aqui para vocês verem, e eles possuem as mesmas funções de esportes, olha só. Só tem uma diferença ali nas cores dos ícones mesmo. Em ambos os relógios a gente tem esportes internos e esportes ao ar livre. Temos aqui a função de discagem do telefone, a opção de dados, dormir, a função clima, o menu de respiração, as metas, olha só, as metas diárias aqui, onde a gente pode configurar também. A gente consegue, inclusive, passar os menus pelo botão coroa, usando a função de rolagem, no HW22 também. Aí temos o cronômetro, a função de agitar para tirar uma foto, função música, contagem regressiva, pressão, as mensagens, onde ficam salvas, né, as nossas notificações. Aí temos as configurações e a calculadora. Se eu clicar aqui nas configurações, também vou dar uma passadinha para vocês verem como eles têm exatamente as mesmas funções um do outro. Olha só muda o ícone. Inclusive aquela função de desbloqueio com senha da tela, temos tanto no HW12 quanto no HW22. Como vocês puderam notar, a gente tem exatamente as mesmas funções do HW12 no HW22. A gente vai conferir aqui rapidamente também como estão os sensores de batimentos cardíacos de ambos os relógios. Eu vou começar pelo HW12, eu já tenho esse teste feito nas resenhas, mas eu acho interessante deixar aqui nesse de comparativo também. Ele está dando uma diferença de uns 10 batimentos por minuto em relação ao meu Apple Watch. Aqui, na verdade, ele até igualou já, olha só. É uma diferença muito aceitável, provando que o sensor do HW12 está bem dentro da média. Então, dá para você ter uma boa noção aí dos seus batimentos pelo HW12. Agora, então, vamos testar com o HW22. Também está dando uma pequena diferença de uns 10 batimentos cardíacos e ele quase iguala aqui com o meu Apple Watch. Também provando que o sensor de batimentos cardíacos do HW22 é bem ok. As considerações que eu tenho para fazer em relação a esses dois modelos de smartwatch é que eles são lindos smartwatches, com acabamentos impecáveis, funções muito usáveis e muito legais para o seu dia a dia. A única coisa é que, sinceramente, como o pessoal está criando versões posteriores ao HW12, eu imaginei que eles pudessem ir melhorando essas versões sucessoras, como, por exemplo, incluindo um calendário. Eles simplesmente copiaram a versão antiga e colocaram
colocaram uma tela maior. Ele herdou do HW12 basicamente as mesmas funções e também os mesmos problemas, porque aqui no HW22, quando a gente recebe a notificação de mensagem, acontece exatamente igual no HW12, que ele não acende a tela. Então são coisas que eles poderiam ter melhorado nessas versões mais recentes, mais novas, e infelizmente não fizeram isso. Apesar de faltar algumas coisinhas aqui no HW22, eu ainda realmente acho que são excelentes opções de smartwatches, inclusive se a gente levar em consideração o quesito preço. São smartwatches que não custam muito caro e são muito bonitos. Você vai conseguir atender suas chamadas, visualizar suas notificações, fazer uma medição de batimentos cardíacos, utilizar na sua prática de esportes. Então sim, são ótimos smartwatches, independente de as novas versões não terem sofrido muita evolução ali em relação à versão inicial, que é o HW12. Esse então foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse comparativo e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!